Bom dia! Neste segmento eu vou discutir as ameaças à validade de conclusão. Como você lembra, a validade de conclusão é aquela que diz que existe uma relação entre um fator que nós alteramos e a resposta que estamos vendo na saída. Então é uma questão estatística. Será que os dados, estatisticamente falando, estão realmente demonstrando que há ou que não há um efeito entre fator e uma relação entre o fator e a resposta? Vamos ver então quais são as várias ameaças a esse tipo de validade de conclusão. Então, poderia concluir de forma errônea, se eu tiver baixo poder estatístico. Lembra que eu tenho erro tipo 2, que significa basicamente que eu tenho uma hipótese nula que deveria ser rejeitada, quer dizer, eu tenho um efeito real, mas eu não consigo rejeitar a hipótese com os dados que eu vi. Então, eu estou concluindo que não tem efeito, mas na realidade tem um efeito. Isso ocorre por causa de um baixo poder estatístico, e a forma mais fácil de resolver esse problema é de aumentar o número de amostras. Você aumenta o tamanho da sua amostra. Segundo, você pode ter suposições violadas nos seus testes estatísticos. Os testes estatísticos, de forma geral, dependem de determinadas suposições. Por exemplo, o teste T depende de você ter uma população com distribuição normal. E se a distribuição não for normal, você tem suposições violadas e isso pode afetar a sua conclusão. Uma suposição, um teste estatístico pode ser mais ou menos robusto às suposições. Por exemplo, o teste T é razoavelmente robusto. Se você não tiver uma população com distribuição normal, ele continua funcionando razoavelmente bem. Mas tem outros testes que não funcionam tão bem quando você fura as suposições, como, por exemplo, o teste F para comparar variâncias e outros testes. Agora, felizmente, recentemente, nos últimos anos, tem aparecido alguns tipos de testes que a gente chama teste de bootstrap, teste de randomização, que dependem de uma reamostragem de uma amostra, um resampling de uma amostra, que são muito legais. Eles são testes poderosos que fazem praticamente nenhuma suposição sobre a população dos dados. Então, é altamente recomendado que você use esse tipo de teste quando você tem alguma dúvida sobre se as suposições são atendidas ou não para usar um determinado teste estatístico. Aliás, você pode usar esses testes do tipo bootstrap e randomização sempre, mesmo, você não é obrigado a usar um teste T, mesmo que você saiba que a população é normal ou quase normal, você pode usar os outros testes do tipo bootstrap, eles funcionam muito bem. O terceiro tipo de ameaça aqui é fazer phishing, é aquele pesquisador que fica tentando experimentos e os resultados que não são condizentes com o que ele quer ver, ele joga fora e só guarda o que ele quer. Então, esse tipo de filtragem que a gente chama phishing, você está pescando um determinado resultado. Obviamente, isso pode invalidar as conclusões. Erros cumulativos têm a ver basicamente com uma sequência de testes, cada um com uma certa significância estatística, mas se sua conclusão é o resultado de vários testes estatísticos, se você tiver, por exemplo, um alfa igual a 5%, e você vai fazer 3 testes, cada um com alfa igual a 5%, e sua conclusão depende do resultado dos 3 testes, então sua significância final não é mais 5%, porque cada um dos testes pode dar errado. Você pode calcular e ver que você teria uma significância de mais ou menos 14%. Então você tem que tomar cuidado para usar testes adequados ou usar técnicas como Bonferroni, por exemplo, que altera o alfa de forma a você, no final de vários testes, você ter o erro, uma significância estatística desejado, como, por exemplo, 5%.
Um princípio básico da experimentação é que se eu repetir determinadas medições, eu deveria obter a mesma coisa. A gente chama isso confiabilidade. Então, se você tiver um instrumento mal feito, se você tiver um questionário mal feito, por exemplo, ou se você contar linhas de código de uma forma diferente, se você depender de uma opinião de um ser humano, por exemplo, para calcular o tamanho de um software a ser feito, tudo isso são questões que podem diminuir a confiabilidade das métricas. Por exemplo, se você pergunta a duas pessoas diferentes para contar o número de pontos de função para um determinado software a ser feito, para ver se ele, para verificar o seu tamanho, comparar o seu tamanho, as duas pessoas poderão dar um valor diferente. Então isso seria uma métrica menos confiável do que, por exemplo, linhas de código que a gente pode calcular de forma automática e dando o mesmo resultado com duas medições. A implementação de um tratamento é a sua aplicação para um sujeito, uma unidade experimental. Então, se você tiver várias unidades experimentais, se você aplica um mesmo tratamento, por exemplo, a cada uma delas, mas devido à implementação você tem uma diferença entre os dois, pode ser que a própria diferença entre as implementações do tratamento seja a causa de qualquer variação que você vai ver e não o tratamento em si, mas a implementação do tratamento pode ter alguma diferença. Por exemplo, implementações de software deveriam ser iguais ou o mais igual possível. Pode haver alguma coisa, algum evento ocorrendo durante seu experimento que randomicamente pode afetar suas conclusões. Por exemplo, sei lá, um ar-condicionado que quebra, um calor muito grande, um experimento que é interrompido por falta de energia, alguma coisa assim que pode, aparentemente não deveria afetar o resultado, mas pode, infelizmente, afetar as conclusões, afetar o desempenho das pessoas e assim por diante. Imagine que você tenha grupos de programadores, por exemplo, bastante diferentes, bastante heterogêneos. E você aplica um tratamento e você aplica dois tratamentos e você mede a diferença entre os tratamentos. E a diferença, a variação que você vê na saída, pode ser devida ao tratamento que mudou ou pode também ser devida à variação entre as unidades experimentais, entre as pessoas que estão envolvidas, né, no experimento. Então, às vezes, heterogeneidade demais afeta as suas conclusões, mas se você tivesse homogeneidade demais, as coisas poderiam ser menos generalizáveis. Então, tem um trade-off aqui entre heterogeneidade e homogeneidade nas unidades experimentais. Muito obrigado.